Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Destaque Digital. Eu sou o Gustavo, realizador do Prêmio Destaque Digital, e estou aqui hoje com mais uma agraciada do Prêmio Destaque Digital, dessa vez no segmento de fonoaudióloga destaque. Estou aqui com a doutora Luana Alves. Boa tarde, como você está? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Seja muito bem-vinda, Muito doutora. Sim. obrigada. Primeiramente, te dar os parabéns por ser destaque mais um ano Muito aqui em obrigada. Arcos. Esse ano você não pôde ir na cerimônia, né? Uma Sim, eu pena, estava viajando, infelizmente. mas, assim, eu tenho que te dar os parabéns. Você já ganhou 2 troféus nossos? Foi dois mesmo. Não, Uai, eu acho que foi três. 3 Foi troféus. três. Lá vai Foi colecionando. três. Não, bom É isso demais. mesmo. Vou pegar o terceiro hoje, tem dois lá na clínica. O seu já tá separadinho É ali. isso mesmo. São três. Doutora, igual tinha te falado, né? Eu não faço um roteiro das conversas, mas assim, para a gente começar, eu queria saber um pouquinho mais de você. Quem é a Luana? Por que você escolheu a sua área? Tudo mais. Se apresenta um pouco pra gente, para quem está assistindo. Então, eu tenho 25 anos. Me formei, vai fazer no meio do ano 5 anos já, então me formei com 21, me formei nova, né? Todo mundo ainda me pergunta, gente, você formou muito nova, mas o que que acontece? Eu fui para a faculdade com 17 anos, então eu fui, na verdade, nova para a faculdade. Eu sempre soube que eu queria a área da saúde, mas eu não tinha certeza de qual área que eu queria. Lá na minha casa, a minha mãe é fisioterapeuta, a minha madrinha é fonoaudióloga, o meu avô era dentista. Então eu tinha algumas opções para eu poder escolher, para eu poder seguir. E aí eu conversei muito com a minha madrinha, que é fonoaudióloga, então foi uma pessoa assim que foi uma inspiração mesmo para mim poder seguir a fonoaudiologia. E aí no terceiro ano do ensino médio, eu estava com 17 anos, eu passei no curso da PUC em BH e fui fazer. E aí o curso são 4 anos, né? Eu fui sabendo o que eu queria, mas eu não tinha certeza. Eu acho que essa, na verdade, quando a gente é muito novo, assim, né, que a gente tem que escolher, é uma dúvida de todo mundo, eu acho. Que você vai. É Com muito certeza. difícil você ter certeza absoluta do que você quer, né? Então eu fui com essa dúvida, mas eu fui me apaixonando cada vez mais pelo curso. E aí, depois do primeiro período, eu já tinha certeza que eu queria mesmo ser fonoaudióloga. O curso foram 4 anos. Eu me formei com 21 anos, no meio de 2019. Vim para Arcos. Eu sempre quis voltar também. Eu tive proposta para trabalhar lá em Belo Horizonte, na verdade, mas eu sempre quis retornar, era meu sonho voltar para cá, abrir meu consultório. Quando eu me formei e vim para cá, logo de cara, eu já comecei a trabalhar na empresa com a minha madrinha, e aí fazendo audiometria. Então eu tinha certeza, porque o que que acontece? A fono são várias áreas, né? A fonoaudiologia, a gente tem 12, eu não sei se é 12 ou 13 áreas. Então é muita área diferente. Quando eu formei, eu tinha certeza absoluta que eu queria ir para essa área de audiometria, que é o exame de audição. Tem audiometria ocupacional, tem a clínica, enfim. E aí eu me formei, fui trabalhar com a minha madrinha nessa área e, e aí eu gostei dessa área e já comecei a pagar minha pós-graduação para essa área. Então, e assim, tudo, na verdade, tudo mudou. Eu comecei a trabalhar com a minha madrinha, meio período eu trabalhava lá, os outros meio período eu atendia em uma clínica aqui em Arcos, com a minha mãe, então a gente dividia consultório, então assim, eram poucos pacientes, né? Eu ainda tinha que fazer meu nome, Sim. me formei muito nova, então eu via assim, às vezes as pessoas chegavam no consultório, até assustava, sabe? Porque eu era nova e tudo, então foi tudo indo aos poucos. Aí tinha poucos pacientes, eu dividia a sala com a minha mãe, então ficou 9 meses assim, meio período eu trabalhando lá, meio período no meu consultório. Até que, com o tempo, fui fazendo meu nome. Desde o início, eu engajei muito nas redes sociais. Então, assim, é uma coisa que até quando eu estava na faculdade, eu já estava movimentando a minha rede social. Eu abri um Instagram para mim ainda na faculdade, para falar um pouco sobre a fonoaudiologia,
porque quando eu escolhi o curso, eu via que não era muito conhecido, assim. Todo mundo me perguntava, por que você vai fazer fono? Sabe? E aí eu abri esse Instagram, na verdade, no início, com o intuito de falar mesmo sobre a fonoaudiologia, sobre as áreas. E aí as coisas foram acontecendo. Meu consultório foi crescendo. Eu saí da empresa e fiquei totalmente focada no meu consultório. Não fiz a pós-graduação em audiometria, né? Foquei mesmo no consultório. Hoje, ano que vem, eu me formo na minha pós em motricidade orofacial, que é essa parte do atendimento que eu faço. E aí, eu saí de lá, passou mais ou menos um ano, eu abri a minha clínica. Eu saí dessa clínica, abri minha clínica com a minha mãe é fisioterapeuta, então nós abrimos a clínica juntos. E hoje a gente tá lá na clínica, vai fazer 3 anos já. Bacana. É, Você falou algumas coisas assim que eu queria fazer um comentário. Pode Primeiramente, fazer. assim, da questão da sua idade. Você falou Uhum. que você formou muito jovem. Eu sei muito o que você passa. Uhum. Certeza que quando você começou, eu fiz administração. Eu comecei com 17 também. Uhum. Só que eu comecei a minha. Porque antes de eu ter o destaque, eu tinha uma agência de publicidade. Uhum. Fazia gerenciamento de redes sociais e tudo mais. E eu comecei enquanto eu fazia faculdade. Uhum. Eu fui demitido de uma empresa, fiquei um tempo desempregado. Falei, cara, eu sou bom nisso aqui e tal, já estou estudando administração, vou abrir e tudo mais. E era muito difícil a questão da idade. É. Porque você chegava, assim, por exemplo, para fazer uma reunião. Eu lembro que a primeira reunião que eu tive, eu formei na Unifor. Uhum. E a primeira reunião que eu tive, você lembra da. Você deve lembrar da academia Biofit, uma que era do lado do Itaú, Sei. que hoje tem um estúdio Lembro. personal da Uhum. Biofit. O primeiro cliente que eu tive foi a Biofit. Uhum. A gente fez a inauguração deles. E quem estava organizando, quem estava gerenciando e tudo mais, era o coordenador do curso de educação física lá da Unifor. Então foi por isso que ele já conhecia e tudo mais. Só que assim, a primeira reunião que a gente teve, a gente apanhou tanto era eu e meu amigo, para a gente ver assim, a gente não sabe nada. Uhum. Sabe aquela coisa? Uhum. A gente não sabe Uhum. nada. E ele sabia que a gente estava estudando ainda e tudo mais. Mas assim, é muita questão da gente ir conquistando mesmo a nossa Sim, autoridade, né? sim. Tem que correr atrás. E foi, na verdade, é até engraçado isso, eu vejo meus vídeos de quando eu me formei, foi a época, porque eu tenho problema de visão, mas eu esqueço de usar o óculos. Foi a época que eu mais usei o óculos na minha vida, porque eu pensava assim, gente, eu vou com esse óculos. E aí vou mostrar realmente, assim, que eu às vezes tenho uma cara mais Sim. velha e tudo. E o que eu sempre falo, assim, eu sou de Arcos, né? Então, as pessoas me conheciam aqui, mas me conheciam como filha do meu pai e da minha mãe. O que é um orgulho pra mim, eu fico muito feliz. Mas o que eu queria buscar também aqui? As pessoas me conhecerem como fonoaudióloga. Seu nome mesmo, né? Sim. Então, desde o início, assim, isso foi uma coisa muito que eu foquei muito e eu fui atrás mesmo das pessoas, dos médicos, dos parceiros, conversei, demonstrei meu trabalho, sabe? Foi passinho por passinho Sim. para hoje eu conseguir ter a clínica, eu conseguir ter a equipe que eu tenho e tudo mais. Então, assim, no início, realmente, eu lembro que teve paciente que às vezes fazia uma avaliação, não voltava e depois via às vezes alguma coisa, algumas evoluções que eu postava no Instagram e voltava. E aí, no final, dava tudo certo. Então, assim, logo também que eu foquei só na minha clínica, eu já comecei a minha pós-graduação, já sempre fiz muitos cursos para poder realmente trazer uma coisa mais nova, mais inovadora e que ajudasse mais os pacientes. Então, assim, a gente tem aparelhos lá na clínica que são muito bacanas para essa questão da motricidade orofacial, pro fortalecimento. O que é a motricidade orofacial? Ai, ótimo você perguntar. Todo mundo me pergunta. Eu tenho que perguntar. O que acontece, gente? Como eu falei, a fonoaudiologia tem diversas áreas. Uma dessas áreas da fonoaudiologia é a motricidade orofacial. Foi a área que eu escolhi me especializar. O que acontece? A motricidade, ela diz a respeito de todos os órgãos fonoarticulatórios. O que é isso?
Ela diz a respeito da função da sucção, de sugar, por exemplo, do bebê amamentar, da função da mastigação, da função da respiração, da deglutição, para engolir, e da fala. Então, a motricidade engloba tudo isso. Por exemplo, um paciente respirador oral, que respira pela boca, tem dificuldade, ronca de noite, os otorrinos me encaminham para a gente poder fazer o tratamento para melhorar isso. Entendi. Um paciente que... dentistas são muito meus parceiros também. Um paciente que está fazendo tratamento odontológico e possui interposição lingual, então empurra os dentes mesmo com a língua. Os dentistas me encaminham por quê? Não adianta retirar o aparelho e a língua tá flácida e tá interpondo, porque depois vai regredir, vai voltar. Então a gente faz o tratamento fonoaudiológico junto com o odontológico pra gente poder resolver tudo. Eu até posto muito no meu Instagram o antes e depois. Então, antes e depois das línguas fortalecidas, porque é um músculo, né? E é super importante. Então, posto muito isso, a interposição de fala, tem gente que tem dificuldade na fala. Troca as letras, então eu também, a motricidade também engloba essas trocas fonéticas, fonológicas. E a sucção, que é uma área que eu trabalho muito aqui em artes, né? Que é a amamentação, que está totalmente ligada à motricidade orofacial, que é o quê? A função do bebê de sugar, né? De amamentar. Então, a gente avalia se esse bebê tá conseguindo sugar bem, se esse bebê tem a língua presa. Eu faço o teste da linguinha, que é um teste obrigatório em recém-nascidos, pra gente poder ver se é necessário. Se ele tem a língua presa, a gente já encaminha para fazer a correção do freno lingual, não atrapalhar na amamentação, nem na fala posteriormente. Então, assim, a motricidade hoje, ela engloba todas as áreas que eu atendo. Lá na clínica somos minha equipe é eu e mais 2 fonoaudiólogas. Cada uma lá atende uma área. A gente conseguiu, na verdade, dividir isso. Sempre foi meu sonho. Eu sempre falei isso, desde o dia que eu abri minha clínica. Meu sonho era ter uma equipe. Porque eu sei o quanto... No início a gente atende tudo, né? Isso é muito bom. A gente aprende muito também. Mas eu acho importante depois ter esse foco até para os próprios pacientes, para a gente poder trazer um atendimento mais especializado. Então, assim, sempre foi meu sonho ter uma equipe. E logo que eu abri a clínica, que eu saí da clínica que eu trabalhava e abri a minha clínica, a Letícia, que é a fonoaudióloga lá na clínica também comigo, ela já começou lá comigo e aí a gente já conseguiu ter essa equipe. Então, foi assim, é muito bacana, sabe? Isso pra mim, eu falo que conhecimento tem que ser repassado, Sim. né? Então, foi muito bom. Hoje eu sou muito feliz, assim, com essa equipe em poder passar para os pacientes esse atendimento mais especializado. E acaba que o seu consultório, ele vira, assim, como é que eu posso dizer? Um centro especializado mesmo, né? Igual você falou, que cada profissional está em uma especialidade. Então acaba que as pessoas, como é que eu posso dizer assim, o seu ponto, por assim dizer, o seu espaço, as pessoas acabam sempre que lembrando de qualquer coisa relacionada à fonoaudiologia, já lembra primeiro do seu local, né? Quando eu era criança, mas muito criança, assim, coisa de primeiras lembranças, sei lá, 5 anos, eu ia no fonoaudiólogo 2 vezes por semana, eu saía mais cedo da escola. E eu ia te perguntar se tá dentro da sua área. Porque você falou questão de língua presa. Eu lembro que eu tinha um problema de falar o S. Eu falava com a língua atrás do dente, sim, com F. Você interpunha. Totalmente minha área. Então, aí eu fiz, assim, não lembro quanto tempo, mas eu lembro certinho, assim, que eu saía da escola mais cedo, 2 dias, 3 dias na semana, não sei. E aí eu fazia exercícios e tudo com a fonoaudióloga. E eu sempre falo isso, foi bom você falar dos exercícios, que é muito importante também, né? O que acontece? A maioria dos pacientes vão na clínica 1 a 2 vezes na semana. E essa questão dos exercícios na área de motricidade orofacial é essencial, porque eu brinco com os pacientes, assim, que é a academia da língua. Eu penso que talvez é o principal, né? É a academia da língua. Então, se você for na academia 1 vez na semana, o que vai acontecer?
tudo bem, você pode até ter uma evolução, mas muito lenta, né? E se você fizer aquilo ali todos os dias, que são os exercícios passados para casa, sua evolução vai ser muito mais rápida. E eu sempre falo isso, é a academia da língua. Quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente trabalhar isso em casa, mais rápido vai ser essa alta. E alta, eu falo, eu amo dar alta para os meus pacientes, porque eu amo ver que eles evoluíram, sabe? Dá um orgulho, né, assim, de você ver que você ajudou o Isso pessoal. eu falo que é uma conquista, assim, Sim. diária. Quando eu vejo a evolução dos meus pacientes, nossa, eu fico apaixonada e amo quando realmente eu posso dar alta para eles, falar, ó, foi resolvido, o ciclo foi fechado, eu morro de saudade. Nossa senhora, porque a gente já pega, né, gente? Claro, você recebe a pessoa toda semana ali. Não tem jeito, a gente já pega muito, eu fico doida. Nossa, com esses pititinhos. Você atende todos os públicos? Era isso que eu te perguntar. Você atende crianças, adultos? Sim. O que acontece? O meu público no início, quando eu vim pra artes, na verdade, igual eu falei, eu atendia todas as áreas. Então, a maioria era criança e eu atendia muito idoso, porque eu tinha tempo de poder ir no domiciliar. Eu amava também. Eu atendia idoso com dificuldade para deglutir, às vezes atendia lá no hospital também. Então, eu trabalhava muito com criança e com idoso. Com o passar do tempo, que eu fui ficando só mais realmente focada no consultório e focada na minha área, hoje o meu público é criança, adolescente e adulto. Que, assim, igual eu te falei, como essa área da motricidade abrange muita coisa, a gente tem de tudo. E bebê. Então, realmente, meu público, ele é bem eclético, assim. E você escolheu essa área por, como é que eu posso dizer? Por questão de afinidade, demanda, é uma área que financeiramente é boa, eu digo essa especialidade. Porque você falou que você ia antes para audiometria, que você falou isso. Eu ia antes para audiometria. Na verdade, na faculdade, eu foquei muito na audiometria. Então, meu estágio era muito focado para áudio. Então, eu saí e aí eu tinha minha madrinha que também trabalhava com isso, e eu falei, gente, é isso, assim. Só que foi realmente por afinidade. Porque eu gosto da áudio até hoje. Tanto que eu faço o teste da orelhinha nos recém-nascidos, que é um teste obrigatório pra gente ver como que tá a audição. Todo recém-nascido tem que fazer o teste da orelhinha. E eu faço lá na clínica. Então, eu gosto muito dessa área ainda, mas eu realmente fui pra motricidade por causa totalmente de afinidade. Como que é esse teste da orelhinha? Tô pensando aqui agora, porque assim, eu já fiz esses testes de audição, mas tem que ter um feedback meu, né? O que acontece? A audiometria, que é esse que você faz, você precisa de levantar a mão, falar se você está respondendo ou não. No recém-nascido, a gente faz o exame que chama emissões autoacústicas transientes, que é o meu lá da clínica. E aí, o próprio aparelho, a gente coloca um aparelhinho no ouvidinho do bebê, o próprio aparelho busca uma resposta na cóclea e me passa como que tá a audição, se tá ok ou não, entendeu? Então, assim, eu não preciso da resposta dele, o próprio aparelho já faz. Podia ter esse aparelho pra gente também, mais fácil. E aí, o que acontece, na verdade? Esse aparelho, ele é uma triagem, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que deu alteração. Já aconteceu comigo, de dar alteração. A gente tem que fazer o reteste primeiro, aí no reteste deu alteração de novo, a gente encaminha esse bebê para outro exame, que ele é mais específico, que é o BERA, sabe? Mas em adultos, a audiometria ela é mais específica do que o emissões autoacústicas transientes. Porém, quando dá alguma perda auditiva na audiometria, eles costumam fazer o exame de emissões para confirmar depois, entendeu? Entendi. Mas, assim, igual exame de rotina e tudo é audiometria mesmo. Então, eu gosto dessa área, mas realmente eu me apaixonei muito mais. Foi totalmente por afinidade. Acaba que é muito assim. Foi muito. Eu brinquei com algum convidado que veio aqui essa semana, eu tava comentando com ele assim, acaba que a gente sempre termina onde a gente gosta mesmo, né? Eu digo assim, antes de eu mexer com isso tudo aqui, quando eu tava assim, carteira assinada, tudo mais, eu mexia muito com o YouTube. Fazia vídeo para YouTube e tudo mais, aí eu vendi meu canal, comprei meu primeiro carro e tudo mais.
Aí, beleza, comecei destaque, que é outra coisa, tipo assim, é evento, é realização de evento e tudo mais. E hoje eu voltei pro YouTube com o Que é o que podcast. você gosta. Ah, acaba que é o que eu mais vivo, pra te falar a verdade. Aham. Se eu pegar assim, eu chego em casa agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a TV e vou abrir o YouTube. E vou Uhum. procurar alguma coisa pra eu ver. Uhum. Se eu pegar assim, você assiste mais filme, você abre mais a Netflix, por exemplo, ou o YouTube, né? Eu abro mais o Uhum. YouTube. Uhum. Então tá sempre no celular, por exemplo, assim, vídeo de notícia, vídeo de futebol, vídeo de alguma coisa assim. Eu sempre tô dentro da plataforma. Uhum. Foi até por isso que eu mesmo, eu falando assim, graças a Deus eu tenho uma equipe muito foda com o Instagram, mas eu mesmo sou péssimo com o Instagram, porque eu fiquei trabalhando anos com o YouTube e eu fiquei muito preso naquela questão de vídeo longo, vídeo com o Uhum. celular deitado, Aham. vídeo que é assim, nossa, tem que fazer um roteiro, Não é passar uma a noite coisa. estudando. Hoje eu não sei gravar um story. Muito mais rápido. Antes de ontem a gente lançou a premiação em Campos Altos e eu queria gravar um story assim, dando os parabéns. Então, assim, parabéns para quem ganhou e tudo mais. Foi uma hora, porque assim, coloca o tripé. Não, eu quero gravar com tripé, eu quero gravar bonitinho. Não, coloca, beleza. Ah, não, ali tá mal iluminado. Vamos pegar uma lâmpada, vamos colocar, vamos acoplar a lâmpada nesse tripé de algum jeito. Não, tá bom, vamos legendar agora o vídeo. Aí quando vê, fala assim, não é um story. Aí já virou um Reels, um negócio mais trabalhado, por assim dizer. É o que eu tô querendo criar costume agora, eu mesmo, de Aprender. fazer conteúdo diário, porque acaba que assim, como eu sou realizador do Destaque Digital, eu tenho que pelo menos dar o exemplo, sabe? É verdade. Por mais que seja destaque digital, mas tem conteúdo todo dia, tudo mais meu mesmo, assim. Você, igual você né? falou, assim, de fazer o nome, fazer a pessoa, ver assim, pô, o cara que tá por trás do destaque sabe o que tá Aparecer fazendo. nosso rostinho, né? Isso é muito importante, assim. E quando você perguntou da motricidade também, eu lembrei aqui. Quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz um curso de eletro. O que é o eletro? É um aparelho que a gente faz para fortalecer os músculos da face, ou, por exemplo, a gente pode fazer na área de voz também para relaxar a laringe, enfim. Quando eu fiz esse curso na faculdade, foi um ponto que eu já me chamou a atenção a motricidade, porque esse curso pegou muito essa área. Nossa. Aí depois, quando eu formei, a primeira coisa que eu comecei a fazer no meu consultório foi o teste da orelhinha e da linguinha. Então, desde que eu formei que eu faço o teste da orelhinha, que é pra gente ver a audição, e o da linguinha pra gente ver a língua. Que são de duas especialidades diferentes. São. E eu sempre fiz os dois juntos, porque são testes obrigatórios em recém-nascido. E aí, o que eu comecei a observar? Eu sempre converso muito com as mães antes de fazer o teste, tudo. E aí eu comecei a observar que as mães estavam com muita dificuldade na amamentação. Então, assim, que de 10 mulheres que iam lá, 8 estavam com dificuldade. E aí eu comecei a interessar por esse assunto também. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E não tinha quem ajudar. Eu acho que isso foi o ponto, na verdade, também. E aí eu comecei a fazer curso da fonoaudiologia voltada para amamentação, que é uma área totalmente ligada à fono por causa da sucção. E no meio disso foi entrando a motricidade. E aí, depois de fazer os cursos de amamentação, eu já entrei para minha pós de motricidade. Só que aí veio a pandemia, porque, olha só, eu formei no meio de 2019. No início da pandemia, eu tava abrindo meu consultório, quase. Foi junto. Então assim, foi punk, na verdade. A gente teve uma época que teve que ficar 1 ou 2 meses fechado. Mas você não podia fazer atendimento? Só uma época, eu fiquei 2 meses sem fazer. Porém, as pessoas estavam com medo. Sim. Né? Então, assim, os atendimentos eu fazia, mas eram realmente naqueles pacientes que não podiam deixar de fazer. Exemplo, os bebezinhos, porque é obrigatório, eles têm que fazer. Então, eu peguei muito isso. E aí, a minha pós, que era presencial, parou. Então, foi tanto que já era pra eu ter terminado a pós, né? E agora eu vou terminar agora, graças a Deus. Porque a pandemia realmente atrapalhou Mas isso. será que também, assim, a pandemia, ela com certeza te atrapalhou, como atrapalhou todo mundo, assim, financeiramente, a gente não conseguia trabalhar. Mas talvez ela tenha começado a fazer o seu nome também, no sentido que você falou assim, que desde a faculdade você já gravava conteúdo e tudo mais. E foi na pandemia que todo mundo foi pro celular. E aí, exatamente, eu não consigo ficar parada. Eu sou uma pessoa extremamente agitada. Eu não consigo.
Então, assim, se você falar assim, ó, Luana, hoje você vai ficar na sua casa, tem que dormir o dia inteiro. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso de produzir, sabe? E tem hora que realmente, eu tô numa fase agora no final do ano que eu tô precisando de parar um pouco. Mas, na pandemia, o que que aconteceu? Eu fiz muita live falando sobre a fono, falando sobre amamentação. Eu fiz live com pediatra, com nutricionista, com odontopediatra. Então, isso realmente, agora você tocando nesse ponto, isso foi muito interessante. Porque eu não parei, né? Então, foi uma parte boa para eu focar Foi porque, assim, como nesse você já digital. fazia antes, você já tinha, assim. E na faculdade, como você ainda não exercia, eu tenho certeza que o maior conteúdo que você fazia já era de educação. Estão falando sobre temas e tudo mais. Então pensa assim, você já estava muito à frente de outros profissionais da sua área. Então quando bateu a pandemia, todo mundo pegou o celular, todo mundo estava vendo era você. E aí entrava no seu perfil, o perfil já era todo completo isso é há muito tempo. mesmo. E eu aproveitei também um pouco dessa pandemia para fazer muito curso. Na verdade, acho que foi o ano que eu fiz, foram 2 anos, né? Que eu fiz mais curso, assim, na minha vida. Porque eles abriram muita coisa online, apesar de eu preferir 1000 vezes presencial, assim, muito na questão de curso, mas eu fiz muita coisa. Então, foi uma questão que, às vezes, no consultório em si, a gente teve essa questão de falta e tudo, as pessoas pegavam Covid também, faltava, então tudo era redobrado, segurança, tudo. Porém, na parte digital, na parte de estudo, na parte de técnica, foi muito bom, porque eu peguei muito em cima disso. E é até engraçado eu ter falado isso, eu lembrei de uma coisa aqui. A fono que trabalha comigo, a Letícia, ela, desde o início que ela começou, eu falo com ela, Letícia, pega firme com o Instagram, posta no Instagram. É importante, sim. obrigado. Hoje em dia, isso é muito importante. E ela não era mãe ainda. E agora ela é mãe. E aí ela virou e falou assim, Luana, você sabe que quando eu, por exemplo, aconteceu alguma coisa com meu filho, eu preciso de procurar um profissional. Primeira coisa que eu faço é olhar o Instagram do profissional. Eu falo, pois é. E aí? Agora, aí ela falou, realmente, foi, pois é. E é uma coisa assim, gente, se eu contar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar. Na faculdade, eu era uma negação pra falar em público, pra falar, assim, eu formei numa escola que era muito estudo, assim. Então, não tinha nada de apresentação de trabalho antes da faculdade, né? Nada. Não existia apresentação de trabalho. Então, eu não sabia fazer um PowerPoint quando eu fui pra PUC. Chegou na PUC, a PUC é muito trabalho. Então, você tem que apresentar, eles pegam muito por esse lado. Eu cheguei na PUC, eu falei assim, eu não... Primeiro trabalho, eu falei, eu não dou conta de fazer uma apresentação de trabalho. Eu não dava conta. Eu precisei de pedir ajuda. Eu precisei de pedir ajuda para umas colegas minhas da faculdade que eu tinha acabado de conhecer para me ajudar a mexer no PowerPoint, porque eu não conseguia mexer. Então, assim, e aí o que que acontecia? Como era muito trabalho, todo semestre, sei lá, quase toda semana tinha trabalho. Eu travava. Eu tinha muita dificuldade. Ó, eu podia saber o tema inteiro, que chegava lá na hora, eu não conseguia falar. E aí eu lembro que tinha uma professora minha, em específica, que ela sorteava. Então, todo o trabalho dela, toda a aula dela tinha um trabalho. E ela sorteava quem que ia apresentar. E todos os sorteios dela era você. Ou seja, eu tenho certeza que ela não sorteava. Que ela sabia que eu tinha dificuldade e realmente queria me ver evoluir, né? Isso foi, ó, por muito tempo. E eu, gente, nossa senhora, eu sofri. Não, eu morria. E aí, Mas foi facilitando com o tempo, né? com o tempo, o que que aconteceu? Na minha apresentação de TCC, eu apresentei o TCC um semestre antes de formar, na verdade. Na minha apresentação de TCC, eu tava muito tensa, apesar que eu já tava com um pouco mais de facilidade, mas eu tava muito tensa. Eu falei, gente, eu não dou conta Ah, é disso. TCC, né? Não dou conta e tudo mais. E aí, mas foi o dia que realmente eu falei assim, eu me soltei, sabe? Foi no final da faculdade, que eu falei assim, gente,
deixa. E eu consegui. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu consigo falar em público. E aí, eu lembro que lá no TCC eu agradeci minha professora. Eu falei, olha, muito obrigada por você ter me sorteado todas as vezes para eu poder falar. As minhas colegas de faculdade sabem disso. Elas veem meu Instagram, quando eu formei, elas falam assim, Luana, porque eu realmente tinha muita dificuldade, sabe? Isso foi uma coisa que eu fui trabalhando, até porque eu fui vendo a importância disso. E aí eu gosto de me desafiar. Quando eu formei, eu tudo que era lugar para fazer palestra, que eu via que tinha oportunidade de fazer uma palestra falando sobre a fono, eu ia. Então, isso foi uma forma de me desafiar. Eu não sei se eu pegar, às vezes, uma palestra que eu fiz quando eu formei, provavelmente não vai ser a melhor coisa do mundo, mas eu fui me A gente vai desafiando, melhorando. né, pra poder. E hoje eu não, assim, graças a Deus, essa parte de medo de falar em público e tudo eu venci, mas assim, eu converso muito isso, até com meus pacientes e tudo. Às vezes eu atendo muito adolescente, nessa questão de motricidade, e às vezes eles estão nessa fase, tão tímidos, não querem falar, e eu converso muito isso com eles, da importância deles sim falarem, para eles realmente se colocar o lugar deles ali e tudo. Então eu pego muito isso, até com meus pacientes mesmo, porque isso foi muito importante para mim, eu saber me impor, sabe? Eu tinha muita dificuldade nisso. E aí eu fui aprendendo. A gente bate a cabeça muito, né? Eu falo com a minha mãe fica boba de ela, fala assim, Luana do céu, vai acontecendo tanta coisa com a gente, uma hora você fala assim, Jesus, realmente a gente bate muito a cabeça. Não é fácil empreender, abrir uma clínica, nada, você sabe. A gente tava Tem que conversando saber, isso aqui agora. tem que saber fazer um pouco de tudo, né? É De aquela tudo. coisa assim, você não tem que saber só a parte de fonoaudiologia. Não, Você tem que saber tudo. tudo. Igual, isso que você falou, você tem que saber se apresentar, saber falar, saber como você Você vai tem que saber a falar. parte da contabilidade. Você Saber tem que saber vender. tudo. Vender. Você tem que saber conferir um caixa. Você tem que saber parte de imposto, né? Então, assim, e quando a gente forma, a gente é muito cru nessa parte. Eu falo que toda faculdade era obrigatório. Você fez administração, né? Eu não. Mas era obrigatório ter uma parte do financeiro. Sim. Isso assim, gente, tinha que ser obrigação de todo o curso, porque a gente forma, a gente fala, meu Deus, às vezes você não Você sabe tá um imposto, perdido, você não né? sabe o que eu faço agora. Uhum. E aí, quando você vai abrir uma clínica, que você vai abrir uma empresa, você fala, porque eu falo que uma clínica é uma empresa, né? Mas é. Então, quando você vai abrir, você fala assim, Jesus, e se você não entende do seu negócio, isso eu aprendi muito com meu noivo, isso, sabe? Ele sempre pegou muito firme comigo. Ele falou, Luana, você tem que saber tudo o que tá passando ali. Você precisa, a gente não pode, você precisa de entender um pouco de tudo. Então, às vezes eu falava pra ele, eu não sei fazer esse negócio de imposto, olha aí pra mim. Sabe assim? E aí ele falou, não, você tem que entender, porque se acontecer alguma coisa, O básico a gente tem que saber, né? tudo, Uhum. sim. E aí, a gente vai vendo assim, não é fácil isso, mas você tem que realmente tá por dentro. E a gente fala assim, meu Deus do céu, e agora? Sim. Então, isso realmente vai. Eu tenho muito que aprender, mas muito, 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 muito mesmo, né? Acho que a gente nunca chega no limite. A gente tem que. Nossa, tem muita coisa ainda que eu quero fazer e tudo. Mas eu vejo que agora, assim, vai fazer 5 anos que eu formei e tudo, eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, o quanto eu Você aprendi. progrediu, assim, né? Eu aprendi. Sim. E igual você falou que você formou novo também, né? Quando a gente é novo, tem muito isso, assim. Não sei se isso aconteceu com você, mas tem muito. Ah, você é nova ainda. Tipo assim, você ainda vai aprender sobre. E às vezes a gente já passou umas coisas Sim. que por a gente ter formado muito novo, que você fala assim, meu Deus do céu, às vezes. É por isso, é porque a gente tá sempre. Parece que a gente tá sempre lidando com pessoas que são mais velhas que a gente. O Então, tempo inteiro. é desse jeito. Então, por isso que é muito importante isso de saber se impor. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, assim, com muita dificuldade e muito aos poucos. Eu acho que isso, pela nossa idade,
Isso conta muito. Primeiro, porque a idade não tem nada a ver com a bagagem que a gente tá carregando, né? Mas a gente precisa, às vezes, de aprender a nos impor também, né? Sim. E tem muita coisa que acaba que a nossa vivência, seja por idade ou a experiência de vida que a gente passa, ajuda a gente na nossa formação também, né? Por exemplo, eu posso presumir, se eu tiver errado você me corrige, mas assim, que o fato de você, por exemplo, já ter mais facilidade para durante a faculdade, você já começar a ter uma página no Instagram, já começar a fazer seu conteúdo, tudo, é porque você já estava habituada à questão de celular, de smartphone, de já estar na rede social. É diferente, por exemplo, assim, se a minha mãe pegasse para fazer o curso que você fez hoje. Minha mãe que assim não usa tanto celular, que tá então acaba é muita coisa assim, tipo, aqui no Destaque Digital, acaba que hoje eu mesmo assim, nas minhas atribuições aqui, eu uso muito pouco alguma ferramenta. Peraí, deixa eu tentar explicar de uma forma que fique clara. Eu uso muita coisa aqui no meu computador. Photoshop, editor de vídeo, agora eu estou usando um para gravar o podcast. Só que é muito raro eu ficar o dia inteiro trabalhando em cima de uma ferramenta. A minha equipe não. Tem a Gabriela, que ela fica o dia inteiro editando vídeo. Tem a Bruna, que fica o dia inteiro fazendo foto no Photoshop. Só que, por exemplo, o fato de eu ter o canal no YouTube me obrigou a aprender a escrever roteiro, por exemplo, que eu uso para fazer minhas premiações, me obrigou a saber um pouco de Photoshop, um pouco de edição de vídeo. Então acaba que assim, as meninas ficam ali o tempo inteiro fazendo o trabalho delas, mas qualquer coisa que elas precisam, que acontece alguma coisa, alguém faltou, por exemplo, alguém vai tirar férias. Eu consigo, pelo menos, explicar para alguma outra pessoa, sabe? Essa coisa. E isso veio, igual que eu estava falando, da minha vivência. Justamente, aí, nesse caso, não foi idade, né? Foi mais... Não tem nada a ver. Foi um hobby que eu tinha, que era fazer vídeos. E acabou que hoje, na minha profissão, me ajuda. Então, acaba que é... E a gente fala, igual, gente, secretária, tudo. Eu já fui tudo lá na clínica. Tudo. Assim... Nem sei explicar, porque esses tempos atrás mesmo, quem é meu paciente sabe disso. Agora eu estou mais tranquila, graças a Deus, e pretendo ficar por muito tempo, mas esse tempo para trás, uns 2 meses atrás, a gente passou por umas coisas lá na clínica que foram inexplicáveis. Então, e aí, quem que tem que dar conta? Sim. Né? E as mães dos meus pacientes, gente, assim... São minhas amigas, eu falo que tem pacientes que estão comigo desde quando eu comecei. Pacientes, por exemplo, que têm autismo, que é um tratamento mais longo, paciente com paralisia cerebral, com síndrome de Down. Então, são pacientes que às vezes precisam realmente de um tratamento mais longo, que estão comigo desde o início, desde que eu comecei, que eu não tinha minha clínica, que eu trabalhava na outra clínica, e aí a gente cria um vínculo tão forte. E as mães dos meus pacientes hoje, assim, eu falo que eu conto com elas. Isso é muito bacana, sabe? Às vezes acontece alguma coisa lá na clínica, eu tenho muita liberdade de conversar. Olha, aconteceu isso. Será que eu evito o máximo? Assim, eu sou muito preocupada com o paciente. Eu evito o máximo de desmarcar, prejudicar e tudo. Mas por a gente ter essa parceria, às vezes, quando acontece alguma coisa, isso é muito bacana. A gente consegue se comunicar. E, às vezes, a mesma coisa com as meninas que atendem lá na clínica. Se precisam de desmarcar e tudo, eu que converso com as pessoas, eu que converso com todo mundo. Então, eu gosto muito de ter esse contato com as pessoas que entram lá na clínica. Com os pacientes, com as mães. Porque isso... Nossa, gente, assim, quando eu falo... Por exemplo, tem vezes que eu tenho que fazer reunião de evolução. Aí eu chamo a mãe para falar, olha, esse semestre a gente fez isso, próximo semestre nós temos que fazer isso com o paciente, tudo. E aí eu vejo a mãe feliz e tudo. Isso pra mim, gente, é assim, nossa, é maravilhoso. Assim, realmente, é muito, muito, muito bacana. Poxa, é legal você falar isso, porque acaba que você cria uma relação mesmo com o seu paciente, né? Não fica assim, sendo aquela coisa de às vezes a gente pensa assim, é mais um que vai vir. Não pode, né? Na verdade, lá na clínica a gente atende ainda por plano de saúde, mas hoje menos, sabe? Na verdade, hoje a gente não pega mais paciente novo por plano, mas a gente atendeu por muito tempo, né?
A gente sabe que plano de saúde paga menos e tudo, mas assim, gente, nunca, 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 nunca a gente teve qualquer diferença de tempo de atendimento, de qualidade de atendimento, porque eu sempre converso com todo mundo na clínica sobre isso, as meninas sabem disso. Pra mim, na clínica, o que vale é a qualidade. O que a gente quer ali é que o paciente evolua. Então, ter esse contato com a família, eu acho que a fonoaudiologia em si, assim, a gente precisa de ter esse contato com a família do paciente. Então, realmente, a gente cria um vínculo. Você conhece até citar nome, porque às vezes você falou que várias pessoas te encaminham e você, vários profissionais da saúde. Você conhece o Dr. Rodrigo e a doutora Lindalva da Ultraon? Conheço muito. A Lindalva encaminha muito, Eles vieram aqui inclusive. e ela falou uma coisa assim que eu tô vendo muito em você, assim, Uhum. que é hoje os profissionais e ela também defende muito essa linha, que é você ter um tratamento mais humanizado, né? Que ela falou assim que antigamente era muito, não era tanto assim. Automático. Isso, que hoje as coisas estão mudando no sentido de realmente você entender assim que às vezes chega um paciente que não sabe como que vai ser, que às vezes está com algum medo, está com alguma incerteza. E é muito isso, assim, eu falo que a gente precisa de olhar o paciente. É isso mesmo. Eu acho que, na verdade, o atendimento humanizado é isso. Você olhar aquele paciente, você não olhar a patologia que ele tem. Porque às vezes você vai olhar a patologia e você vai falar, eu vou fazer isso, 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 isso. Aí o outro vai chegar, a mesma patologia, vai fazer a mesma coisa. Isso é um manual, né? Você tem que olhar o paciente. Tem paciente que tem, às vezes, mesma patologia de outro, e aí eu vou fazer uma anamnese e eu falo uma coisa pra um e falo uma coisa pra outro. Que às vezes eu sei que pra esse aqui eu não posso falar isso naquele momento. Eu preciso de esperar, eu preciso de acolher primeiro. Então, isso é muito importante, você saber olhar o paciente ali. Aquela pessoa que está ali. E sempre eu levo uma frase comigo que é aquela pessoa que está ali, aquele paciente é o amor da vida de alguém. Né? Isso desde que eu formei, eu escutei isso, eu não lembro onde que foi, e eu levo isso comigo. Eu sempre penso assim. Então, realmente é isso. Você tem que olhar aquele paciente. Mães, por exemplo, na amamentação. Eu trabalho com a preventiva. Como que funciona a preventiva? A mãe faz a consultoria amamentação comigo na gestação, para poder saber o que tem que fazer na hora da amamentação quando nascer e tudo. E quando eu peguei agora mãe, assim, pós-parto, porque é uma fase que a mãe a mulher tá muito fragilizada, muito, muito. Então a gente tem que tomar cuidado, assim, com tudo. E eu fui muito para essa área também por causa disso. O que eu vejo na mulher no pós-parto? A mulher está muito fragilizada. Quando ela está grávida, todo mundo olha para ela, né? Ai, você tá grávida, deixa eu te ajudar, deixa eu segurar o seu negócio, você não pegar peso e tudo. A partir do momento que aquele bebê saiu da barriga dela, a atenção muda. É tipo assim, ó. Uhum. Todo mundo olha pro bebê. O bebê tem que mamar, o bebê tem que fazer isso. Põe o bebê no peito. O tempo inteiro. E a mulher, ela fica muito de lado. Então, essa área da consultoria, eu fui muito para essa área pensando na mulher. Em ajudar a mulher, que eu acho que é a que menos tem ajuda, porque todo mundo tá focado no bebê. E a que tá mais fragilizada. E aí, a gente fala dessa questão desse atendimento humanizado. O que acontece? Tem mães que estão passando pela mesma coisa no pós-parto e que eu falo, igual eu falei, eu falo uma coisa para uma e outra para outra. Às vezes não é o momento de ter daquela mãe, de eu ter aquela conversa com aquela mãe, de eu ter Então, assim, eu acho que isso é muito importante, a gente saber quem que tá ali, não olhar para o paciente como uma patologia, no geral. Isso aí, cada dia que passa, eu falo assim, pra nós, né? Isso é muito gratificante. Eu acho que é mais pesado, às vezes, pra gente. Eu, por exemplo, eu lembro na faculdade que eu tinha uma paciente no estágio que ela tinha esclerose lateral. E aí, a paciente, ela já estava num estágio muito avançado. Ela era uma mulher lá de Belo Horizonte que tinha
uma empresa de advocacia, ela era super bem de vida e muito trabalhadora e tudo mais, e aí ela deu a doença. Ela chegou lá na clínica, ela só estava mexendo no olho, só. Nossa. E a cabeça dela normal, né? Ela entendendo tudo que estava acontecendo. E aí caiu pra mim atender ela. E quando eu ia atender ela, eu ficava assim. Ela chorava, eu chorava. E aí eu lembro que a minha professora virou a Carla, que hoje é muito minha amiga, ela virou pra mim e falou assim: Luana, você não pode ficar assim. Você não pode demonstrar essa fraqueza perto da paciente. Você tem que estar ali pra dar força pra ela, pra mostrar que tem jeito, pra mostrar isso no caso dessa paciente especial, era um cuidado paliativo, né, que é a doença progressiva. Sim. Mas você tem que estar ali para dar força para ela. Se você quiser chorar, você vai chorar lá na sua casa. E eu chegava em casa, gente, eu ficava o dia inteiro mal, assim, sabe? E até hoje eu lembro da minha professora falando isso. E esse atendimento humanizado, a gente realmente, eu acho que é muito isso. A gente tem que dar força para pessoa, a gente tem que mostrar os prós, mas ao mesmo tempo eu, por exemplo, eu pego muito. Às vezes eu acho que eu tenho que pegar até um pouco menos. Então, às vezes, realmente, eu chego em casa, eu tô assim. Aí eu rezo e tudo, rezo para aquela paciente, mas mas é muito importante a gente passar essa confiança para paciente. O paciente foi ali para isso. O paciente foi ali para saber que vai dar tudo certo. Eu acho assim, é positivo em todos os lados que você pensar. Porque assim, é positivo porque o paciente ele vai se sentir muito mais acolhido, né? Igual no caso dessa paciente sua que você falou. Poxa, é uma situação que é muito pesada. Muito. E assim, você ter um profissional que não está assim, igual você falou, assim, basicamente seguindo um manual, né? Assim, o procedimento vai ser isso. Uma pessoa se sentir acolhida é bom no sentido assim, disso que você falou, de você ter uma felicidade de que você está ajudando. Aquela pessoa depois, ela vai falar bem de você. Então, no que você estava falando, que a gente estava falando, de construir a nossa imagem. Sim, e tudo, isso faz toda a diferença, assim, disso. Eu fico muito feliz quando eu recebo feedbacks assim também, né? De que, por exemplo, durante as premiações aqui em Arcos, em outras cidades, eu paro para conversar com as pessoas na mesa. É claro que é outra coisa, não são pacientes. Não, lógico, mas eu digo assim, eu tento me aproximar das pessoas. Né? É por isso que eu falo assim, o prêmio de Arcos, ele é o mais fácil de fazer isso, no sentido de que eu tô aqui. Então, acontece alguma coisa, eu posso ir ali. O podcast é que eu tô recebendo vocês, então eu tô conhecendo um pouquinho mais de vocês. Vocês estão me conhecendo um pouco mais. E assim, é muito gratificante isso, sabe? E a gente, ainda mais na era, eu acho que a gente tá vivendo, a gente tá faltando muito isso, sabe? Do contato. Porque tá todo mundo muito corrido. Isso aí eu acho que é um fato. Tá todo mundo correndo contra o tempo. Tanto que chega no final de ano, você fala assim, chegou, já é Natal. E aí, igual, é muito engraçado, porque às vezes, minha mãe, ela trabalha lá na clínica comigo, e às vezes ela vê, assim, o meu jeito com o paciente. Tem dia que ela escuta da sala dela, às vezes, eu cantando com o paciente e tudo. E aí é muito engraçado, porque eu sou muito agitada em casa, a minha vida inteira. E minha mãe fala assim, Luana, é impressionante. Porque com o paciente, eu acho que de verdade é um momento. Lá na clínica eu faço assim, ó. Eu fico tranquila, sabe? Assim, e realmente isso é muito importante. Eu tô ali. E tem vezes que a gente tá tão corrido e tudo, eu acho que quem atende pessoas, né? Principalmente a área da saúde, que eu acho muito delicada, a gente não pode passar o que a gente tá passando. Às vezes, sei lá, minha vida tá muito difícil essa semana, eu não posso transferir isso pro paciente. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, quando eu vejo que eu tô muito pesada, assim, que eu tô cansada, que eu tô esgotada, eu falo, meu Deus, eu preciso dar uma pausa. Porque eu preciso de atender esse paciente, eu preciso de estar ali, não estar ali presente, eu preciso estar ali de corpo e alma com ele. Então, hoje eu consigo
eu consigo me entender melhor. Assim, quando eu vejo que eu tô muito agitado, tudo eu paro, respiro, falo, nossa, vamos acalmar pra eu voltar esse atendimento pra eu poder atender. E aí, naquele atendimento, eu me sinto mais tranquila, sabe? O que você falou até uma coisa, assim, no início comigo, sobre a gente gostar do que a gente faz. Gente, lógico, todo mundo pensa no financeiro. A gente precisa do financeiro, né? Isso é óbvio. Mas eu acho que não existe nenhuma profissão, não tem como, que você fica só por causa do financeiro. Não dá. Uma hora você não consegue. É porque hoje a gente vive mais a nossa profissão do que Do que tudo. a gente. E não só, eu digo não só a gente, que eu digo que trabalha assim, por conta, que eu digo assim, não como funcionários, colaboradores. Eu digo qualquer pessoa. Porque, por exemplo, a minha irmã trabalha aqui comigo. É ela que edita os vídeos, os cortes do podcast e tudo mais. Ela trabalha aqui o dia inteiro, mas ela vai chegar na casa dela, ela ainda vai ficar com questões do trabalho na cabeça, coisas assim. Então, você trabalhar com... Eu já trabalhei em lugar que era assim, que era um lugar que eu não gostava de trabalhar, eu precisava trabalhar, mas que era horrível, é um momento horrível da nossa... Eu tenho certeza que você falou que você trabalha... Ah, não. Perdão, você falou que você trabalhou de secretária e tudo, mas no seu negócio de tudo, né? Não, mas quando, por exemplo, eu trabalhei na empresa da minha madrinha, por mais que eu gostasse, foi chegando uma hora que foi ficando pesado, que eu falei, não é isso que eu quero, assim, eu não quero audiometria, eu quero o paciente, eu preciso de um tempo com o paciente, sabe? Então eu tive isso também. E aí a gente tem que pensar mesmo, às vezes quando a gente chega em... Porque, gente, é cansativo, né? Hoje eu acho que a rotina é muito cansativa. Eu fico muito menos com os meus pais do que com meus pacientes. Tipo assim, eu chego em casa muito tarde, eu começo muito cedo, então eu atendo em formiga, que eu fico lá 2 vezes na semana, segunda e terça. Então, meu tempo de qualidade com meus pais é muito menor, óbvio, do que meu tempo no consultório. Então, se a gente tá numa fase ou num lugar, num emprego que tá pesado, você precisa de repensar, porque você não vai conseguir, você pode estar ganhando o que for. Eu penso assim, né? Você não vai conseguir manter aquilo ali. Uma hora você vai falar assim, não. Uma hora, ainda mais a gente trabalha com pessoas. A gente não pode passar isso para as pessoas, sabe? Assim, e as pessoas, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se eu sou atendido por uma pessoa, às vezes que eu tô vendo que tá. Eu vejo isso, sabe? Assim, então a gente precisa realmente de trabalhar com o que a gente gosta, porque não deixa de ser pesado, porque tem dia que é mais pesado que o outro. A gente trabalha muito, a gente fica cansado, cansa, tem muito obstáculo e tudo mais. O seu trabalho alguma hora chega a ser rotineiro ou não? Em algum momento. Porque assim, você atende cada paciente de um jeito diferente e tudo mais. Mas existe algum momento que você acha assim que chega a ser rotineiro? Ou não? Cada dia é um dia novo, por assim dizer. Eu acho que é muito diferente. Isso é legal. Muito diferente, por quê? Por mais que eu atenda uma área só, é tipo assim, cada dia é um paciente. E aí, cada paciente eu preciso de fazer de um jeito, sabe? De fazer uma terapia. Exemplo, terapia de linguagem. Hoje eu não pego mais terapia de linguagem. Fica com a Letícia lá na clínica. Mas eu ainda tenho alguns pacientes meus que eu pegava e tudo mais. Eu tô até com um agora. E é uma terapia o quê? Você nunca pode fazer igual. Toda semana você precisa de mudar. Mesma coisa a motricidade. Adolescente, por exemplo. A motricidade, ela é exercício pro músculo. Então, se você pensar assim, você vai falar, gente, toda semana você tem que fazer a mesma coisa. O tempo inteiro eu tento mudar. Pra não ficar maçante, tanto pra mim, quanto pro paciente. É a mesma coisa quando eu vejo que o paciente tá preso. Às vezes, ele evoluiu e aí chegou numa hora que tá mantendo. Aquilo fica pesado pra mim. Eu penso assim, eu tô fazendo a mesma coisa toda semana. Então, hoje eu tento evitar, porque realmente eu não dou certo com isso, sabe? Assim, com aquele negócio todo dia a mesma coisa. E tem gente que dá, tem gente que o trabalho é assim e super flui. Mas chega uma hora que a gente sempre chega no... Eu vi que, assim, eu já passei por isso e eu sei
que eu não consigo, sabe? Então, quando eu vejo que tá assim, porque tem vezes que fica, eu falo assim, não, peraí, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa pra não ficar essa coisa toda vez Sim. igual. Aqui, como o nosso trabalho é meio rotineiro, né? Porque assim, eu digo, cada um aqui meio que faz a mesma coisa durante o dia inteiro. O que eu consigo fazer aqui, o que eu gosto de fazer muito, é mudar pequenas coisas, assim. Ah, vou comprar uma coisa nova pro pessoal. Vou fazer alguma coisa assim. A gente tem que fazer isso. Porque para dar uma diferenciada. Até o próprio podcast, eu tô me amarrando demais em fazer. Porque cada dia é uma pessoa. Cada dia é uma pessoa. E assim, eu falo para todo mundo que é um privilégio muito grande falar assim. Igual eu falei que você, hoje o podcast aqui, eu comecei a vender publicidade para ele agora. Mas daqui a um tempo, vamos falar assim, pensando um pouquinho mais para frente, esse podcast aqui, vamos supor que ele fique viável financeiramente e não dependa do prêmio de destaque digital. O meu trabalho vai ser conversar. Sabe, eu falo assim, o meu trabalho mesmo, porque eu falo assim, tem o trabalho de edição e tudo mais, mas o principal meu vai ser conversar e conhecer pessoas outros diferentes. Eu falo, gente, é o melhor trabalho do mundo. Conhecer pessoas diferentes, não é? Nossa, é bom demais. Exatamente. Ainda mais o prêmio de destaque, que eu comecei entrevistando vocês agraciados, que é cada um de um segmento diferente. Então, assim, hoje tá vindo um médico, amanhã tá vindo um fotógrafo. Depois é muito diferente. É muito legal. Assim. E isso eu acho que faz com que a gente movimente, assim, nossa rotina. Lógico, né, gente? Todo mundo tem uma rotina, mas isso de ficar... Nem academia eu não dou conta, assim. De ficar... De rotina na academia? Todo dia a mesma coisa, sabe? Eu não... tá. Não, entendi. Achei que você tava falando, tipo, de horário, alguma coisa assim. Não. Horário eu preciso de... Eu não consigo fazer academia, assim, cada dia um horário de... Não, nem eu. Até porque eu não posso. Eu preciso de fazer cedo, porque se eu não fizer cedo, tem dia que eu saio do consultório 8h30 da noite. Então eu não vou na... Sem chance, eu não vou na academia 8h30 da noite. Tem dia que eu não almoço. Entendeu? Assim, fico no consultório direto. Uma coisa que eu acho que é bacana, mas que eu consegui também, isso é importante falar, além de muito de trabalho e tudo, que a gente precisa de ter um tempo de qualidade pra gente também. Sim. E às vezes isso é importante até para evolução no nosso trabalho. Porque se a gente estiver esgotada, não é bom pra ninguém. Não é bom para os meus pacientes, não é bom para os meus colaboradores, para minha equipe, não é bom para mim. Então, isso eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo na marra, mas eu tô aprendendo, sabe? A pôr meu horário de almoço, a colocar... Separar o trabalho, né? A minha mãe, ela já me deu muita bronca disso. Quando eu comecei, eu tava almoçando e respondendo cliente. Ela, Gustavo, para com isso. Para que você vai ficar doido. Aí eu falava assim, não, mãe, porque se eu não responder, eu vou perder o cliente. Tudo. Ela, não, ele espera. Exatamente. Ele para almoçar também. Exatamente. Aí, hoje, eu tenho muito isso. Acabou aqui, por exemplo, hoje o último compromisso que eu tenho é a entrevista aqui com você. Acabou, eu vou pra minha casa, eu não entro mais no Instagram, nada disso, assim. Eu tô aprendendo isso também. E minha mãe é uma pessoa, minha mãe é da área de saúde, então ela sempre falou isso comigo. Só que agora que eu estou começando... Porque agora você tá sentindo o malefício disso. Que eu estou começando, porque eu vou casar daqui 5 meses. E aí foi muito engraçado, porque eu fui em Aparecida do Norte esse ano, e eu fui conversar com o padre, e eu não falei absolutamente nada disso. Nada. Não falei. Ele me perguntou se eu ia casar, porque ele viu minha aliança, eu falei que eu ia casar e tudo. Ele virou pra mim e falou assim, aqui, você vai levar seu trabalho pra sua casa também? Então, assim, eu preciso isso. Aí isso foi em maio, e aí eu comecei a acordar aquela gente, eu preciso de parar de levar isso pra casa. Então, assim, eu tenho minhas consultorias e amamentação que eu preciso responder no final de semana. Amanhã eu vou trabalhar, por exemplo. Tem feriado que de julho pra cá eu trabalhei em todos os feriados. Eu tava fazendo essa conta na minha cabeça. Então, assim, eu tenho isso hoje, mas ao mesmo tempo, por exemplo, domingo é um dia que eu não quero ver nada. Eu tô saindo do WhatsApp, sabe? Sim. Porque eu acho que o WhatsApp foi uma coisa muito boa na nossa vida,
Mas ao mesmo tempo, foi uma coisa que acelerou todo mundo demais. Então, assim, eu tô tentando buscar cada dia mais esse equilíbrio pra eu poder, pra isso não poder prejudicar Sim. o meu trabalho, sabe? Esse celular meu aí, ó, esse celular que a gente tá usando de câmera é o meu pessoal. Ele é o iPhone novo, que saiu agora, o 15, esse é o 15 Pro. E há uma diferença que eu sempre pego esse celular, porque como eu uso aqui para trabalho e tudo, eu Você sempre vê tô pegando o mais novo. E ele tem uma coisa que quando eu peguei o celular, eu falei assim, essas coisas da Apple não mudar nada de um celular pro outro, coloca só uma coisinha para falar que Aham. mudou, que a chavinha do silencioso dele aí do lado, né? Ah, Ele não tem mais. Não sei se você já viu. não. Ele tem um botão agora. No mesmo lugar e tudo, mas é um Aham. botão. Só que eu escolho o que fazer com esse botão. Você vai abrir a câmera. Ele vem por padrão igualzinho, Entendi. silencioso. O meu eu coloquei para ativar aquele modo foco, de não chegar notificação nenhuma, nada, ligação, Aham. nada. Você Porque viu o tanto de ligação que chegou aqui? então, aí eu chego em casa, dá umas 7, 8 horas da noite, eu falo assim, não, tá todo mundo avisado assim, por exemplo, minha mãe e tudo, que ó, modo silencioso do iPhone, você liga 2 vezes, ele chama. Então, se precisar falar comigo muito Aham. urgente, você me liga 2 vezes. Mas Isso é muito importante. dá umas 7 horas da noite, eu só aperto e falo Isso assim, é muito pronto, importante. agora Muito eu por mim importante. mesmo. E assim, e eu acho muito importante também, eu sempre falo isso, dos pacientes entenderem isso, esse lado também, sabe? Porque eu acho que as pessoas são muito imediatistas. Então todo mundo quer tudo pra ontem. A pessoa quer que você responda Sim. ela agora. Se você não atender A a gente tá pessoa, muito ansioso. Né? muito, a pessoa vai ficar te ligando até você atender. Uhum. Então, e eu tô ficando meio doida assim com isso, sabe? Então eu tô conseguindo hoje buscar esse equilíbrio, sabe? Assim, olha, chega uma hora da noite, eu não vou pegar meu celular. Claro que a gente que é dono do nosso negócio, a gente sabe que a gente, de certa forma, a gente precisa de estar ali. Sim. Algum tipo de plantão a gente tem que fazer, infelizmente. Mas tem que ter o limite. E eu acho que esse equilíbrio é muito importante, até pro profissional mesmo, sabe? Sim, é porque chega uma hora que faz mal. O problema que eu tô hoje é o contrário. É porque, assim, eu criei tanto esse mantra poxa, chegou à noite ou final de semana, alguma coisa, eu não vou mexer, que quando eu preciso, eu tenho dificuldades. Então, assim, eu preciso levar meu computador para casa hoje para alinhar algum planejamento que eu tenho que fazer. É muito difícil. Levar o trabalho para casa. Eu prefiro ficar aqui até mais tarde. Eu também, no consultório. Eu prefiro ficar aqui. Eu fico lá até mais tarde, às vezes quando eu tenho que fazer um relatório, uma coisa, do que eu pegar o notebook e falar. Por exemplo, amanhã eu vou atender de manhã, mas aí vai chegar de tarde, eu não vou. Não quero pegar nada. E aí eu acho isso muito importante. Eu tô vendo a importância disso agora. Eu precisei de passar por umas coisas para eu poder falar, não, agora eu preciso de acalmar um pouco. E isso é importante mesmo. Verdade. Luana, a gente está chegando aos momentos finais do podcast. Eu queria agradecer a sua participação. Te dar os parabéns novamente por ser destaque. Eu falo para todos, para quem está assistindo os episódios completos, deve até ficar meio maçante, mas eu gosto de falar para todos os agraciados, e eu falei na cerimônia também, e tudo assim, que o destaque digital, você sabe, você já recebeu o troféu, sabe que a gente analisa o desempenho de vocês no Instagram, tudo mais, mas a gente chegou a falar aqui hoje que a gente tem que saber fazer um pouquinho de tudo dentro do nosso negócio, e eu vejo o que eu passo para a minha equipe aqui, o que eu tento passar para os agraciados, para as empresas, o que a gente tenta ensinar no Instagram um pouco, é que o digital é a mesma coisa. Você, no seu digital, você tem que saber você tem que saber falar, você tem que saber atender, porque com certeza chegam dúvidas para você no seu Instagram o tempo inteiro. Você tem que saber fazer um pouquinho de tudo também. E, principalmente no seu caso, que você faz conteúdo educacional. Então, assim, você ainda tem que responder dúvidas. Passar a sua área mesmo, fazer, entre aspas, o seu trabalho que você faz fora, você também fazer nas redes sociais. E, assim, tudo conversa. Se você está sendo destaque por conta do trabalho no Instagram, e com certeza você se destaca também fora, e você tem provado isso com as premiações que você tem recebido, e assim, a conversa que hoje mostrou isso, sabe, assim, da visão que você tem, tudo mais. Então, assim, eu queria te dar os parabéns. Muito obrigada. E te agradecer a presença. Espero ter você aqui de novo. Avisar que a próxima vez que você vier, vai ser ao vivo.
Acho que a partir de semana que vem já, todos os episódios já vão ser ao vivo, aí eu torcer para não acontecer nada. Mas agradecer também a quem assistiu ao podcast, né, como sempre. Eu queria agradecer a Casa da Cerveja, que deixa aqui pra gente toda semana água, refrigerante. Eu ofereço, todo mundo só pega água, mas lá na geladeira tá sempre cheio de cerveja, refri, de tudo lá. E graças à Casa da Cerveja, agradecer ao João Vitor, que tem uma entrega muito rápida, então liguem lá sempre que vocês precisarem. E agradecer a quem assistiu, né, ao podcast até aqui. Se você está vendo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa o like no vídeo e ative as notificações para sempre que nós recebermos um convidado, e principalmente semana que vem, que a gente vai começar a fazer os vídeos ao vivo, você ser notificado aí no seu celular. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Ai, gente, foi ótimo. Nossa, nós falamos muito. Sabe que negócio? O papo tava bom. Falei assim, não vou nem avisar de tempo, de encerrar. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu vou falar isso aqui, eu fiquei